Olá, muito bom dia. Estamos chegando, né? Vamos conversar hoje sobre a força e a função de pai, baseado nos conhecimentos sistêmicos, né? Então, tudo que a gente traz aqui é baseado nos estudos, né, da constelação que vem há muito tempo, há muitos anos, né? Desde Virginia Satir, uma psicoterapeuta norte-americana. Depois foi aprofundado, foi analisado os campos sistêmicos com Bert Hellinger, né? Então foi percebido como funciona um campo sistêmico e também foi percebido as ações, né, os sentimentos e as emoções dentro do campo sistêmico, né? Então, quando uma pessoa fala, né, que uma sensação não reverbera na outra pessoa, né, essa pessoa tem desconhecimento da própria vida, né? Então, às vezes ficam brigando muito por conceitos, né? Não ficam entendendo como funciona a vida. Então, por exemplo, quando uma pessoa recebe uma notícia de uma morte, quando uma pessoa vai no velório, às vezes até mesmo de uma pessoa que não é um familiar, mas ela foi lá por respeito, era, sei lá, a mãe ou pai de um familiar. Então, nós vamos observando que aquela pessoa entra, mesmo que ela não fique com aquele sentimento por muito tempo, por pouco tempo, ela vai entrar no sentimento de tristeza, de respeito, né? E automaticamente vai estar percebendo. Então, quem não percebe a vida, né, não percebe a influência das relações na sua própria existência, na sua própria vida, desconhece as coisas da vida. E é isso que nós vamos falar, né, de questões da vida aqui, né, de questões que são mais profundas, né, são questões em que transcende o mundo cartesiano, e vamos aprofundando, vamos vendo o que acontece quando se perde algumas forças, algumas funções na vida de cada um de nós. E hoje, né, continuando a vida profissional, ontem já conversamos a respeito do sucesso, né, do que a linha sistêmica traz das ordens do sucesso, e hoje também vamos trazer da linha sistêmica baseada nas constelações, qual é a função do pai, a função do homem para a vida, para a nossa vida, né, e recuperar esta força, recuperar esse masculino dentro de nós é muito importante, né. Então, entendendo e compreendendo que todos nós somos 50% de um pai, 50% de uma mãe, e a soma desses resultados faz com que estejamos aqui, né? Somos completos e perfeitos. Cada um, né, tem uma força predominante. Então, obviamente, se ele é homem, isso não tem nada a ver com questão de opção sexual, tá? Se ele é homem, ele tem uma força predominantemente mais masculina. Se ela é mulher, tem uma questão predominantemente mais feminina, né? Nenhuma melhor do que a outra, obviamente. Então, essas duas energias, elas se complementam na natureza e elas precisam cumprir as suas funções de maneiras cada vez mais exemplares, né? E essas funções estão relacionadas à própria vida, né? Então, compreender que essas funções são diferentes, né? Bom dia a todos. Compreender que essas funções são diferentes e essas funções, elas se complementam, e na verdade não é uma que tem que superar a outra, né? Mas a grande verdade é que elas se complementam. Entendendo um pouco mais de energia masculina e feminina, né? Energia da vida, como funciona a vida, assim como coisas básicas, né? Então, por exemplo, quem gera a vida é a mãe, a mulher, né? Quem amamenta o seu filho, obviamente, pelo organismo que já teve todo o processo de uma gestação, também é a mãe. E o pai tem outras funções, né? O pai tem outras funções na vida. Isso, né, são funções estabelecidas, funções pré-estabelecidas pela própria natureza, né? Não sou eu que inventou, não foi Bert Hellinger que inventou, não foi Satir que inventou, né? Essas questões da natureza estão aí há muitos e muitos anos, né? Sempre foi assim, e é isso que nós vamos tratar, sobre a função de pai e mãe, né? E hoje vamos falar exclusivamente da função pai, né? Então, o que acontece quando estamos em harmonia com a energia masculina, estamos em harmonia com a energia do nosso pai, e qual a diferença dessa energia para as mulheres e qual a diferença dessa energia para os homens, né? E o que isto reverbera na nossa profissão, que reverbera na sua profissão. E dentro dos campos sistêmicos, quando chega uma pessoa aqui, eu já identifico, né? Conforme ela vai na observação, né, no empirismo aqui da observação, nós observamos aqui
quando a pessoa relata algumas dificuldades, por exemplo, não consigo trabalho, ou não consigo render no meu trabalho, né, nós observamos algumas questões aí de força, de sustentação de vida, que é uma função energética que é dada pelo nosso pai, né, que é uma função, aqui a gente está falando de energia de vida, de fluxo de vida, tá bom? Então, são situações que transcendem o mundo cartesiano, né, que transcendem essa questão de metodologias, porque não tem como colocar em metodologias, porque são muito mais ampliadas do que isso, e no momento que a gente observa algo, automaticamente que observou, transmutou, mudou a consciência, aquilo já ganha outro aspecto, né, no momento que a gente ressignifica algo na nossa mente, a partir disso não tem mais como se repetir aquele padrão frente à mesma pessoa, né, até mesmo pessoas, até mesmo gêmeos, por exemplo, né, tem sentimentos, tem sensações totalmente diferentes, né, mesmo sendo às vezes gêmeos univeterinos, né. Então, mesmo sendo pessoas iguais, vivendo no mesmo ambiente familiar, pessoas que conviveram no mesmo útero, dentro da mesma placenta, né, que são gêmeos univeterinos, já experienciam também a vida de uma maneira diferente, né. Então, mesmo ele começa a ter também uma consistência familiar, uma questão familiar, um estilo de ambiente familiar. Este ambiente familiar vai, na grande maioria das vezes, vai influenciar, na maioria das vezes vai influenciar como essa pessoa vai reagir no futuro. E aí, dependendo, né, de cada situação, de cada vivência, de cada conflito interno, nós vamos nos adaptando, vamos nos tornando diferente, tá? Aqui a Terezinha está, bom dia, adoro ter essa oportunidade de obter tanto conhecimento, gratidão, Rafael, pela sua entrega. E quando você, em quase todos os trabalhos, o teu colega fala, falta muito, né? Tem a ver com o pai. Vamos entrar aqui, né? É melhor fazer perguntas relacionadas a você, né? Não vamos avaliar os outros aqui, porque nós não temos, não vamos entrar nesse campo, né, de perder a hierarquia, né? A gente tem muita hierarquia quando a gente está conversando diretamente com uma pessoa, né? Uma questão de muito respeito, né? A gente pode falar de ti, claro que depois a gente pode falar das faltas, né? O que reverbera, embora pode ter muitas e muitas questões aí referente à falta. Ok, gente? Então, deixe sua pergunta aí sobre o pai, sobre o trabalho, né? Sobre dinheiro, sobre profissão, que vamos decorrendo sobre o assunto, né? Discorrendo sobre esse assunto, para que possamos estar entendendo a importância, né, compreendendo a importância de como é se conectar ao pai, qual a importância também da mãe, né, se você é mãe se é mãe, obviamente você vai ter um pai desses filhos, né, e também com a importância de você se conectar, né, de dizer assim, olha, eu quero me conectar, como me conectar à força dos homens, né, a força geral dos homens, tá bom? Então, esse é o grande movimento, tá? Primeiramente, o que a gente precisa compreender, né? Força do pai, né? Na linha sistêmica, do que se trata o pai? Então, a mãe, primeiramente a mãe, ela traz a questão da vida, né? Então, toda a parte emocional da vida, toda a estruturação emocional da vida se dá muito pela mãe, né? Então, toda a nossa parte emocional, toda a nossa parte de sustentação emocional vem da nossa mãe, né? De proteção, de carinho, de atenção. A nossa parte mais amorosa está na nossa mãe. Quando eu falo mãe, pai, né, não entendam que não é somente a mãe que ocupa a função. Então, por exemplo, o que é uma função primeiro? Função pai e função mãe. Né? Então, existe uma pessoa que ocupa essa função. Então, por exemplo, meu pai é o Adalberto, minha mãe é a Edi. Então, eles ocupam essa função. Esta função já está instalada na natureza, né? Essa função já existe na natureza. Tem pessoas, né, no caso, meu pai Adalberto, que vai cumprir essa função, né, da maneira que ele pode, que ele aprendeu. Essa minha mãe que vai cumprir a função dela do jeito que ela pode, que ela aprendeu. Além do que ela pode, do que ela aprendeu, também tem a função, né, que digamos assim, que foi se adaptando durante a vida, né, como as leis biológicas falam, né, nós somos seres que vamos nos adaptando conforme o ambiente. Então, em algumas situações, às vezes alguma mulher vai ter que ocupar a função do pai, ou ocupar a função do homem no sistema familiar, porque às vezes esse homem veio a faltar, tá? Então, é bem importante que a gente vai percebendo isso.
Então, a Vanessa já entrou aqui com uma pergunta, né? Gestoras, mulheres, sobre manter essa autoridade sem ser agressiva, né? Então, o que acontece, né? Nós temos uma visão de autoridade, né, e de direcionamento da vida, uma visão já sistêmica, de que quem faz isso é o homem, né? Só que o mundo mudou, né? E que bom que mudou. E hoje as mulheres estão brilhantemente se tornando gestoras, são gestoras, tem mulheres que têm competências muito maiores do que homens, né? Não entrando no quesito bom ou ruim, mas eu digo assim da ampliação e da capacidade que todos nós temos igualmente, né? Porque temos, afinal de contas, um pai e uma mãe e um sistema familiar aí perfeito atrás de nós, né? Perfeito que eu digo da estruturação biológica. Então, quando você vai para uma função de gestão, por exemplo, uma mulher, quando ela vai para uma função de gestão, ela começa a tender a ir para um lado mais masculino dela, uma questão mais masculina dela. E aqui pode ser que ela perca um pouco o tom, sim, realmente, ela perca um pouco o tato, né? Perca um pouco a função mais amorosa e mais conectada do negócio, né? Que o homem é mais desconectado, vamos entender, né? Então, se a mulher percebe mais, né, como está o círculo familiar, obviamente ela percebe mais como está o círculo da empresa também, e o homem se torna mais focal, ele deveria ser mais focal. Então, quando a mulher entra na função de gestora, pode ser que ela faça essa troca de papéis, essa inversão de papéis. E está tudo bem em algum ponto, né? Está tudo bem, desde que não gere sofrimento a ela, né? Desde que não gere sofrimento a ela. Porque a mulher ela não tem que ser amorosa com todo mundo, né? Então, ela tem a função de ser amorosa e dar amor profundamente para os seus filhos, né? Que eu digo dar amor não é o resto da vida também, né? É estabelecer um centro de amor, né? Então, um alicerce de amor na casa, na residência, vem muito da nossa mãe, né, da função da mulher, da mãe. E nas empresas também pode acontecer isso. Bem importante, para não confundir a agressividade masculina, né, aquela agressividade velha, aquela agressividade antiga, com conflitos de hierarquia. Tá? Então, hierarquia é sempre hierarquia. Né? Então, para quem é gestor, sempre olhar para a hierarquia. Né? Então, talvez o próprio sistema ela não é sozinha, assim, ela não se torna agressiva sozinha. Né? Então, tem várias pessoas, tem vários comandados também que observam a mulher daquela maneira, observam também, às vezes não aceitam aquela gestora, né, ser uma mulher, então, automaticamente ela vai ir para um lugar mais agressivo. O que acontece aqui? O que nós sugerimos sempre pela linha sistêmica? Sempre olhar pela questão da hierarquia. Né? Mesmo sendo homem ou mulher, ambos têm que olhar para essa questão de hierarquia. A hierarquia nas empresas é muito importante. Então, tem dois tipos de hierarquia. Né? Tem a hierarquia funcional. O que é uma hierarquia funcional? Alguém que é presidente, é gestor, como foi falado, é coordenador, sei lá, supervisor. Então, essa hierarquia de função é uma coisa. Existe também uma hierarquia de tempo, né, que a linha sistêmica analisa. O que é uma hierarquia de tempo? Que as pessoas que vêm antes da empresa, que vieram, por exemplo, que é uma hierarquia de tempo. Alguém ingressou numa empresa em 1990 e a outra pessoa ingressou no ano 2000. Né? Então, nossa, tem uma quase aposentando com 30 anos de empresa e outra com 20 anos. Né? Uma empresa bem tradicional. Então, e esta que está há 20 anos na empresa, ela assumiu um cargo de presidência. Né? Ela é presidente ou gestora desta empresa. E aí, uma das pessoas que ela está gerindo, ou algumas das pessoas que ela está gerindo, por exemplo, tem mais tempo de empresa. Tem mais tempo de empresa. Então, na linha sistêmica, a gente costuma olhar muito, né, a questão da hierarquia. Aprendemos muito lugar a questão da hierarquia com os nossos pais e com o relacionamento dos nossos pais, o relacionamento entre eles. Né? Porque se um tira a hierarquia do outro, automaticamente, né? Então o pai dá uma ordem para o filho, a mãe vai lá e tira a hierarquia. A mãe dá uma ordem, uma orientação, um castigo para o filho, o pai vai lá e tira a hierarquia da mãe. Então aqui já começa a afetar a hierarquia das coisas, né? A hierarquia das situações. Então, para uma mulher gestora, como ela já tem, se ela aprender muito a linha sistêmica, aprender como essa hierarquia funciona, como as hierarquias funcionam, a partir disso fica muito mais fácil para ela gerir as pessoas, porque ela vai entrando em harmonia com quem veio antes.
E para isso a gente tem que aprender algumas questões, né? Como que a gente entra em harmonia com quem veio antes, né? De alguma maneira, compreendendo e fazendo um movimento de inclusão, né? Sempre um movimento de inclusão, nunca movimentos de exclusões, nunca movimentos de dizer assim, vocês não sabem fazer, você não sabe fazer direito, vamos fazer muito melhor, antes era errado, agora é correto. Essas posturas internas prejudicam a liderança, né? Prejudicam a liderança, por mais verdade que seja, né? Por mais verdade que seja. Então, por exemplo, antes se fazia um processo na empresa que era totalmente errado, que dava prejuízo, que se gastava mais. Hoje eu entrei, sou o líder e agora crio um novo processo que se ganha muito mais tempo, se economiza dinheiro e se produz muito mais. Uau, nossa, que sonho, né, esse processo. Só que se esse novo gestor chegar e falar assim, olha, o meu processo é o melhor, esse processo que eu implementei é muito melhor, o que vocês faziam antes, mesmo que ela pense isso, mesmo que ela só pense isso, mesmo que ela só tenha, só perceba, ela nem expresse isso, mas ela só o corpo dela já diz tudo isso. Nesse momento, é como se olhasse para trás, sistemicamente se olhasse para trás e dissesse assim, olha, vocês não souberam fazer, vocês não sabiam fazer, vocês que vieram antes aqui não sabem exatamente como fazer, não têm ideia de como fazer direito. E aí, nesse processo começa o quê? As pessoas não obedecerem mais à hierarquia, não terem mais respeito à hierarquia. Então, se é um gestor, seja ele homem ou mulher, automaticamente, os seus comandados vão desobedecer. Né? Não vão desobedecer diretamente como uma criança, não vou fazer, né? Mas vão evitando fazer, né? Que é o pior. Né? Se ele diz que não vai fazer, pelo menos você vai lá e resolve, né? Ele diz que vai fazer e acaba não cumprindo o prazo, acaba não fazendo. Quando a mulher está nesse papel de gestora, né, ela precisa observar primeiro a hierarquia. Se ela não observou a hierarquia, o que ela vai se tornar, né? E o homem também vai se tornar agressivo, não é só as mulheres que se tornam agressivas, tá? O homem também é muito agressivo, né? Então, por exemplo, aqui na minha empresa, eu sou o líder, né? Então, quando eu vejo que não funcionam as coisas, às vezes eu também me irrito, né? Também vou sair do meu padrão mesmo sendo um homem. Então, nesse momento, como que você regula a agressividade? Entrando em harmonia com a hierarquia dos seus antecessores, a hierarquia de quem veio antes, entendendo que as pessoas que vieram antes têm uma hierarquia maior. Tá, mas daí é ela que manda na empresa, ela que deveria ser a presidente? Não, nem de longe isso, não tem nada a ver com a hierarquia funcional. O que ela tem que ser incluída no processo, ou o que foi feito antes, sempre considerado como processos importantes, tá? Então, nesse momento, nós começamos a dar um entendimento. Aqui o pessoal falou, né, dos atrasos, né, se isso tem a ver com o pai. Muitas vezes, né, a energia, sim, tem a ver com a energia do pai, né, respondendo diretamente, mas a questão é que o atraso está muito vinculado com a falta de foco. Né? E quem dá mais foco na natureza? Quem tem maior foco na natureza? Isso é só compreender um pouco de biologia humana, né? E de biologia animal, né? Em geral, principalmente machos e fêmeas, e levando em consideração os mamíferos. Primeira coisa, né? A nossa visão, né? A visão masculina é muito mais focal, a visão do homem é muito mais focal. Tanto é que numa festa, né? Então, se uma mulher está observando um homem, dificilmente o homem enxerga, né? Porque o homem é meio desatento. Quando ele olha, ela está olhando lá para o outro lado, embora ela já está pegando ele aqui na imagem periférica, na visão periférica, ele diz, nem percebeu que ela está olhando para ele, embora ela não esteja focal. E o homem, né? Quando ele está numa festa, ele está olhando para uma mulher, todo mundo que olhar para ele vai ver para onde ele está olhando, porque a visão do homem é muito focal. Então, neste parâmetro, nesse momento, né, nós entendemos que a vida também é mais focal para o homem. O que é essas adaptaçõas biológicas? O que são essas ciências biológicas? A mulher tem que observar todo o campo, porque ela é a mantenedora da vida, ela que tem a responsabilidade pela vida, né? Ela que tem essa função de observar, né, o que dá segurança para o clã familiar, né? E o homem tem esse foco para sustentar, para buscar o alimento. Né? Estou falando da questão primitiva, mas que o nosso corpo ainda e o nosso sistema funcionam assim, tá? Então,
Quando um funcionário chega muito atrasado, se você chega muito atrasado, são pessoas que de alguma maneira estão muito desfocadas, que perderam muito o direcionamento da vida. Né? Então, imagina se você, vamos pensar em algo prazeroso, né? Sei lá, estamos fazendo uma viagem na Europa e estou super feliz, sempre quis conhecer o Museu do Louvre, lá em Paris, né? E aí e aí era o horário às 9 horas, né? Então, dificilmente essa pessoa se atrasa, né? Ela sai cedo, acorda cedo, super empolgada, vamos para o museu, vamos para o museu, vamos para o museu, vamos encontrar a Mona Lisa, vamos para lá. Então, a pessoa dificilmente ela vai chegar atrasada, né? Porque isso é uma coisa que dá muito foco, motivação, energia, e aí automaticamente ela já tem energia, né, que é uma energia mais masculina de execução, para fazer tudo isso. Tanto é que tem algumas coisas que dizem assim, a minha esposa está atrasada, né? Embora hoje tenha uns que atrasam bastante, vinculado à falta de foco. Que o homem é mais simples, né? Passa um negócio no cabelo, penteia um pouquinho, coloca uma camiseta, aí tá indo, né? A mulher já é mais cuidadosa, porque, obviamente, ela já tem um outro contexto, ela já vê mais detalhes, são energias femininas. Então, geralmente, quem chega muito atrasado está com falta de foco, falta de energia. Uma coisa é quando atrasa uma vez ou duas. Outra é quando está sempre atrasando, né? Sempre atrasando. Precisa, sim, reconectar a força e função pai. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Gente, essas várias perguntas também a gente vai estar respondendo. Então, voltando um pouco aqui na Vanessa, a questão sobre manter essa autoridade sem ser agressiva, né? É compreender, né? É entender que você tem uma função muito mais de observar o sistema, né? De observar como funciona o sistema e dar o direcionamento de maneira mais amorosa. Existe algo que nós temos que perceber, né? Existem 3 tipos de hierarquia, né, na vida, isso a filosofia traz. A hierarquia democrática, né? Aquela hierarquia que pede opinião para todo mundo, né? Aquela hierarquia que te vê o que é melhor, né? Pergunta, teve 3 votos para isso e 2 votos para isso, então vamos fazer aquilo. Existe a hierarquia autocrática, né? Que é o que eu mando e pronto, que é que vocês vão fazer o que eu estou mandando e deu, né? Essa vai ter mais ruídos, muito mais ruídos, porque essa pessoa vai ter que ter muita congruência, né? Vai ter que ter muita certeza e congruência em todos os aspectos da vida dela para ter uma hierarquia autocrática. E existe a hierarquia, né, que eu chamo, né, de hierarquia com amor, né? A hierarquia com leveza, a hierarquia com amor, que é dar o direcionamento, né? Que o líder e o gestor ele tem que mostrar o seu foco, a sua visão de empresa. Ele tem que mostrar a sua visão para aquele setor. Qual é a sua visão? Então, Vanessa, uma dica para ti é observar qual é a visão que tu tem da empresa. Né? Então, no momento que como é que a gente faz para saber qual é a visão? Né? Coloque a logo da tua empresa aí no teu computador e pense qual a tua visão para essa empresa. E as pessoas que estão com você, elas têm que compreender esta visão, comprar esta visão, né? Elas têm que comprar esta visão e elas aí sim seguir você, né? Seguir você neste caminho, seguir você nesta direção. E a partir desta direção, né, sendo homem ou mulher, não importa, mas sim é uma energia que vem do teu pai, porque você tem um homem dentro de você, tem uma mulher, tem um homem, você tem uma energia muito mais feminina, mas que faz com que você seja mulher, mas obviamente você também tem energia masculina, então você também pode dar esse direcionamento. Qual é o direcionamento? A visão que você tem da empresa. Mas a visão, eu sou gestor, não sou dono da empresa, a visão tem que vir de cima. A questão é saber se a empresa está com uma visão muito clara. O que é essa visão? Né? É um pouco diferente daquele processo de administração e que muitos consultores fazem, que dizem, encontre a visão da empresa. Né? Se tornar a empresa que alimente 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Como é a visão do McDonald's. Essa é uma visão ampliada da empresa, mas não é uma visão para algum processo ou para algum momento.
né? Então, a empresa, por exemplo, o McDonald's, teve várias e várias visões até chegar nessa visão mais filosófica, né? Que é uma visão mais marqueteira, digamos assim. Mas uma visão clara da empresa para aquele momento, né? Qual a visão que você tem para esse ano? Qual a visão que você tem para esse projeto? Qual a visão que você tem para esse lugar? Dentro desta visão, que isso é uma visão foco masculino, mas você tem um pai dentro de você, você estando em harmonia com o seu pai, como ele é, né, que é a cura sistêmica, né? Você estando em harmonia com o seu pai, como ele é, como ele pode ser, como ele pode ficar, como ele não pode executar, se ele pode ser fiel, não pode ser fiel à sua mãe, entende? Então, independente do que ele pode ser ou não pode ser para sua mãe, para a história dele mesmo, né? Ou como pai, se você estabelecer a força disso, automaticamente você vai conseguir trazer essa visão muito mais clara para a sua equipe, vai trazer essa visão muito mais clara para as pessoas que estão trabalhando com você. Porque a visão, né? O que é uma visão? Né? Então, imagine, faça o seguinte teste, né? Faça o seguinte teste. Para no meio da rua, e aí você olha para um prédio, acha um prédio alto, para na frente desse prédio, do outro lado da rua, e fica olhando, e fica assim. Né? Eles vão achar que tu é louca, né? Mas tudo bem, fica assim, fica olhando. E aí, você fica acompanhando com tua visão periférica, ou pede para alguém ficar filmando, essas pessoas não vão passar e não vão começar a olhar. Né? Se você ainda fizer alguma expressão assim, cada vez que você está ali parado, está vendo as pessoas estão passando por ti. Você vai perceber, Vanessa, que as pessoas estão olhando junto com você. Estão dizendo assim, meu Deus, para onde ela está olhando? Né? Vou te chamar de louca, óbvio, né? Vou dizer, meu Deus, não tem nada lá, só tem uma janela, o que será que ela está olhando? Né? Mas tudo bem. Então, nesse processo, você vai ver que quando a gente olha para um ponto, olha para um lugar, todos da nossa equipe começam a olhar e observar. Como que essas pessoas olham e observam, né? Se mantêm olhando com você, né? Essa metáfora da rua, eles vão te chamar de louca, né? Vamos dizer, o que ela está olhando, né? Mas se tem, obviamente, um objetivo claro, específico, quando você está olhando e observando para um lugar que você quer ir, e você inclui tudo como foi, né? E diz assim para as pessoas, olha, você que veio antes nessa empresa, você que conhece mais a empresa, conhece mais o mercado, sabe mais como funciona esse cliente, desde 1980 ele compra de nós, você que conhece há mais tempo, eu quero implementar essa nova visão, como que a gente consegue implementar para ele? Aí essa pessoa ela vai se sentir mais incluída, e aí a sua hierarquia vai ser muito mais leve. Muito importante também, né, para quem vai cumprir questões de hierarquia, de liderança numa empresa, seja homem ou mulher, é ter o pai estabelecido no coração e ter o respeito à hierarquia dos pais na vida. Eu gosto desse assunto, por isso que eu voltei aqui à questão da Vanessa, que é bem importante que a gente vá aprofundando. A Regina Trento. Como manter a harmonia e equilíbrio na educação dos filhos com os pais separados? Então, Regina, esse é um grande desafio que observamos na linha sistêmica, né? Então, algumas questões também é compreender, primeiro, que existe dois sistemas, né? Sempre, mesmo sendo casados, separados, né, existe dois sistemas. Para manter a harmonia é respeitar como é o sistema do cônjuge, né? E o cônjuge, né, o pai da criança, respeitar como é o seu sistema. Então, esse respeito é mútuo, né? Quanto mais respeitamos o outro, mais respeito vamos ganhar, né? E menos agressividade. Então, respeitar o outro sistema, por mais que talvez um sistema que seja muito sábio, tenha muito conhecimento, seja um sistema de uma formação acadêmica muito alta, né, que seja um sistema no qual tenha muito aprendizado, e um outro sistema que, por exemplo, seja leigo, que não tenha muita profundidade, que seja mais sem muita escolaridade, né, mas seja um sistema que de alguma maneira também deu certo, tá? Porque se eu cheguei até aqui, se você chegou até aqui, deu certo de qualquer maneira esses sistemas, tá? Então não existe um sistema melhor que o outro, a vida está dando certo. Ok, chegou até aí, esse sistema chegou até aí, nós temos que incluir, né? Então, o pai inclui o sistema da mãe e a mãe inclui o sistema do pai. Quando tem alguma acusação, né, quais as acusações que acontecem, né? Porque teu pai é errado, ou tua mãe é errada, porque lá na casa do teu pai não deveria ser assim, porque a avó não deveria ser assim, o avô faz isso de errado.
e vice-versa, isso vai tirando a força hierárquica dos sistemas, dos dois sistemas. Para manter a harmonia, mesmo separado, pai e mãe não deixam de ser pai e mãe. Então, isso também é uma mudança de pensamento. Por quê? Se está separado, não significa que está separado o homem e a mulher, mas não está separado nunca o pai e a mãe. Nunca vão estar separados o pai e a mãe. Nunca. Tem. Né? Uma pessoa que se separa com filhos ou resolve não se casar quando alguém engravida, é uma opção relativamente ao relacionamento, mas não pode ter conexão, né? Infelizmente eles colocam conexão, as pessoas colocam conexão, não pode ter conexão aos filhos. Então, sempre vai ter que existir essa harmonia, uma conversa entre os dois, entendendo que nenhum dos dois tem uma hierarquia maior, né? Que nenhum dos dois possui essa hierarquia maior, que nenhum dos dois vão fazer o papel de hierarquia maior. Tem que ser sempre conversado, e a criança não tem o poder de escolha, tá? Porque, nossa, Rafael, que ruim que você é, né? Eu acho que a criança tem que ter poder de escolha. Quando ela fizer 18 anos e pagar as contas dela, ou ela resolver, né, no caso já não é mais criança, é adulta, e quando ela resolver ter o namoradinho dela, os namorados dela, ou os namorados dele, as namoradas dele, sei lá, a partir disso ele pode assumir a própria vida. Antes disso, quem dá o direcionamento, o norte e o foco da família é o pai e a mãe. O foco daquela criança é o pai e a mãe. Então, o relacionamento entre pai e mãe tem que se manter equilibrado. O relacionamento casal, ok, não existe mais um casal, mas o relacionamento pai e mãe tem que ser mantido, tá? Tem que ser mantido. E aí aqui os dois decidem as coisas juntos, né? Os dois decidem as coisas juntos e um defende o outro, né? Um defende o outro. O que é defender o outro? Se o outro fizer coisas erradas, você vai defender? Não dentro de você, como eu vou dizer assim para vocês, tu não vai defender dizendo assim, não, isso é certo, eu também vou começar a fazer essa coisa errada. Não. A gente diz assim, não, teu pai é assim, tua mãe é assim. Você defende aquele pai e aquela mãe, né? Porque automaticamente, se uma criança nasceu naquela família, ele tem aquele pai e tem aquela mãe, e tem aquele destino de vivenciar com aquele pai e com aquela mãe. Tem pais melhores, tem mães melhores? Sim, obviamente tem. Tem sistemas melhores? Tem, óbvio. Mas não é aquele melhor que vai ensinar. Não é aquele sistema, né, o outro sistema de outra pessoa que vai ensinar a vida para aquela criança. E sim, esse pai e essa mãe. Tá? Então, para manter a harmonia e compreender que separados estão o casal, mas pai e mãe continuam. Quais os problemas mais comuns que podem vir a acontecer num relacionamento a dois, quando ambos precisam melhorar a relação com o pai? Já estão andando bastante, né? O primeiro é tomar consciência disso, né? Ter consciência disso. E também, para o homem, tem um movimento diferente de tomar o pai, né? Tomar a força do pai. Porque em algum momento, os homens foram se perdendo, né? Foram perdendo perdendo a sua própria masculinidade, né? Vinculado à agressividade ancestral, esse mundo patriarcado, essa questão que nós vivenciamos aí por milênios, né? Principalmente aí, né? Nem sempre foi assim, tá, gente? Tem tribos e tem situações que mostram que teve também momentos em que a mulher comandava, né, ou ajudava a comandar igualitariamente, até tribos ou funções que faziam isso. Mas na grande história humana, né, na grande evolução humana, né, o homem era muito detentor do poder, da força, era detentor se achava dono, né, que a mulher era a própria propriedade. E hoje, né, e isso aqui fazia com que se tinha muita agressividade, né, as ancestrais, nossas avós, bisavós passavam por muitas atrocidades e barbaridades, né? E isto foi fazendo com que fosse gerando um sistema de culpa no sistema, como se os homens não pudessem mais ser aquilo, né? E automaticamente, né, este sistema de culpa fez com que, além deles não serem mais aquilo, que isso é bom, né, nessa agressividade ruim, também o transformaram num muito fraco, né? Caiu lá do 80, da agressividade ao 80, e foi aqui para um
condescendente, ou um homem que não toma mais atitude na vida, ou frente à vida. Tá? Automaticamente, esses homens que pararam de tomar frente à vida e às decisões, o poder das decisões, né? Automaticamente a mulher já está vendo que agora ela precisa tomar as decisões, ela precisa tomar essa força. Aonde vai voltar o equilíbrio, né? Onde que vai ter maior equilíbrio? Quando os homens entendam que eles precisam se conectar ao homem primitivo, mas não se conectar àquele homem agressivo. Então precisa ter uma libertação do homem, né? Precisa ter uma libertação nessa parte mais profunda, que o homem pode chorar, que o homem pode se emocionar, mas que ele ainda precisa ter o foco, precisa ter a ação, precisa tomar a decisão, precisa ter uma agressividade frente à vida, não a agressividade para ocupar o seu lugar, não a agressividade de dizer que eu que mando, né? Mas sim uma agressividade frente à vida, né? Então o homem também tem uma relação e tem que buscar com o pai. Não consigo relacionar meu pai ao meu trabalho. Deixa eu ver aqui. Não, o trabalho é o pai, né? Então, assim, energeticamente, o que a gente faz uma análise disso, né? Então, o nosso pai é o trabalho, né? A vida é o momento, porque a energia do pai, não o seu pai pessoa, tá? A energia do pai, a função pai. Então, por exemplo, o presidente é o Bolsonaro, tá? Não estamos falando do Bolsonaro, estamos falando da função presidente, do que está escrito lá na Constituição. Não estamos falando do seu pai pessoa, né? Não sei o nome do seu pai, sei lá, José. Não estamos falando do José, estamos falando da função pai. Claro que para acessar, né, toda a qualidade, toda a função e energia desta função aqui, nós precisamos aceitar o José como pai. É isso que a gente está dizendo, que é o que está no meio, é o que está entre você e a energia da função pai, você e na energia da função mãe, o que está entre você, entre a energia feminina e masculina. Tá? Então, o trabalho sempre está relacionado com a força energética do pai. Né? O pai que diz assim, né, a função homem que diz assim, olha, vai para lá, aqui que você vai aprender a vender, aqui que você vai aprender a negociar, aqui que você vai aprender a buscar o seu dinheiro, o seu sustento. A função mãe, né, ela começa a ter o sucesso, que é o que é o sucesso? É começar a embalar melhor o produto, a embalar melhor o jeito de falar, é como ter mais persuasão, né? Como trabalhar melhor isso. Isso é a força da mãe, o sucesso. Vamos dando sequência aqui. Rafa, e quando se atrasa tem várias coisas boas e prazerosas. Tem bastante. Tem até coisas piores, né? Consegue se atrasar até para isso. É pai, função pai. Meu pai está separado da esposa e não está podendo ver meu irmão. Qual seria o meu papel de filha e irmã mais velha nesse momento? Sendo que me entristece eles não me verem. Então, né, isso aqui é uma consequência muito grande para a mãe, né, para essa mulher que ainda não aceitou a separação, né, ou quis se separar, mas não aceitou o que o homem fez para ela. Então, está jogando para os filhos a dor dela. Né? Então, está jogando, é a mesma coisa que dizer assim, eu fui no shopping, fui maltratado lá. Não, ninguém na minha família vai no shopping. Daí os filhos vão dizer, mas eu nunca fui maltratado no shopping. Né? O que eu tenho a ver, mãe? Né? Que se você foi maltratado no shopping. Então, frente a isso, você tem pouca coisa para fazer, a não ser colocar a mãe dos seus irmãos aí no seu coração, tá? Incluindo ela, não rechaçando, mas não encontrar dificuldades. Infelizmente, né, aqui o que a gente diz aqui, né, quem está com a chave, né, quem está prendendo, né, e esta mãe fazendo isso, né, separando o filho do pai, automaticamente está tolhando a masculinidade dos filhos, né? Então, vai acontecer o quê? Quando os filhos crescerem, sistemicamente, a linha sistêmica é drástica, assim, a gente vê, é implacável. Isso, quando crescem esses filhos, automaticamente, eles vão, quando chegar mais ou menos aos 25, 30 anos, eles vão se afastar da mãe.
eles não vão saber. Vocês estão lá morando junto, conectados, aí eles vão sentir uma raiva interna, dizer assim, meu Deus, como é que eu tô aqui? Porque, de alguma maneira, isso no longo tempo vai trazer consequências severas. Né? Tem um trabalho de Sam Storch, que é um juiz de direito, né? Ele trabalha no estado da Bahia, e ele começou a aplicar as constelações dentro do meio jurídico, né? E ele fazia como se fossem grupos abertos, né? Mais grupos para trabalhar a consciência sistêmica, a evolução sistêmica. E num dos grupos que ele trabalhou, ele foi observado, tinha 11 pessoas que estavam nesse grupo, no qual os filhos e filhas já estavam sofrendo abusos na vida, né? Sofreram abusos de outros homens, de primos, sei lá, ou sofreram quais situações de abusos que sofreram dentro da família. E o que se observou, né? Que todas essas mulheres, né? Foi observado isso, todas essas mulheres, né? Que é uma coincidência muito grande para quem refuta isso ou para quem interpreta mal, né? Quem tem preguiça de interpretar pelo que está sendo dito e quer interpretar por outras coisas, né? Quem começa a achar que está indo para o lado do feminismo, machismo, está dizendo que é culpa da mulher, não tem nada a ver isso. Nós estamos só vendo as questões sistêmicas, né? E muito menos que não tem culpa de ninguém, né? Existe responsabilidades, né? A responsabilidade, cada um precisa pegar a sua parte, o abusador, obviamente, tem uma responsabilidade muito maior sobre o ato e vai ter uma punição igualitária a isso. Mas como começa a curar o sistema? Então, o que Sam percebeu nesse movimento, né? 11 mulheres, essas mães, né, dessas vítimas de abuso, elas afastavam o pai dessas crianças. Afastavam o pai dessas crianças. Tiravam, não deixavam que esse pai chegasse perto. E aí, desse movimento, o que se percebeu? Né? Independente se elas estavam corretas ou erradas, né? Ou se realmente tinha uma questão aí que elas tinham que afastar o pai porque o pai era violento, era brabo, ou realmente a vida separou os pais, né? Sei lá, o homem também não assumiu, né? O pai também se eximiu da sua postura, não sabemos qual a dinâmica que tinha, né? Mas, de alguma maneira, observamos que o pai não estava presente, né? Foi observado que das 11 mulheres o pai não estava presente, seja porque a mulher excluiu, agora estou relembrando aqui, seja porque a mulher excluiu ou o homem mesmo se excluiu. Então, os dois têm responsabilidade, os dois têm muita responsabilidade, né, sobre isso, o pai e a mãe, mas observamos que quando não tem a figura do pai, abre-se campo para abuso. Abre-se campo para o abuso. O abusador existe, mas abre-se o campo para o abuso. Tá? Então, aqui não tem nada a ver dizer que a culpa é da pessoa que foi abusada. Né? A responsabilidade é do abusador. Né? Só que abre a oportunidade. O que é abrir a oportunidade para quem não entende isso e precisa desenhar isso? Né? Então, o que é abrir uma oportunidade? Se você deixar seu carro aberto na avenida, altamente movimentada, com com maços de dinheiro em cima dos bancos, né, em cima do vidro, massas de dinheiro em cima do vidro. E as pessoas estão ali passando, os vidros estão abertos e não tem ninguém dentro do carro, o ladrão que passar ali vai pegar. Quem não é ladrão não vai pegar, obviamente. Né? Que diz que a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já está feito. Né? Só precisa se abrir a ocasião. Então, o que faz com que deixe os vidros abertos? É tirar a energia do homem. Tirar a energia do homem dentro da casa, ou este homem não se posicionar como homem. Né? Seja tirar, ou este homem também não se posicionar como homem, não assumir os filhos, não ser responsável pelos filhos, não se eximir da função pai, né? Ou também, não sabemos a dinâmica, mas de qualquer maneira, falta do pai, deixa os vidros abertos do carro, essa é a metade, tá? Vamos lá. Quando separa o filho, mora longe, e não faz questão de ter contato com o pai, o que fazer quando os pais são separados? Então, é bem importante, né, que a mãe incentive isso, né? Incentive, por mais que ela vá incentivando. Esse é seu pai, vá até o seu pai. Muitas mulheres fazem isso, a gente percebe isso, porque também tem a dinâmica dele com o pai dele, né, obviamente. Então, muitas mulheres, a gente tem muitas pessoas que dizem assim, Rafael, mas eu estimulo meu filho a ir ver o pai dele, eu estimulo o meu filho a conversar com o pai, só que ele não quer, realmente ele não quer.
Provavelmente ele comprou algo. Hein? O que é comprar algo? Comprou alguma situação. Talvez, né, em algum momento, esse homem fez algo para essa mãe, né, para a mulher dele. No caso, é a mãe da criança. Este homem fez algo para a mulher dele, um relacionamento. Talvez o abandonou, talvez deixou faltar algo, né? Porque quando separa, sempre existe um jogo de acusação da separação. E ele comprou um lado. Neste movimento, dá para colocar uma palavra sistêmica, uma frase sistêmica que tem um efeito, né? Sabe o que é uma frase sistêmica? Que às vezes a pessoa te fala alguma coisa, aquilo entra por aqui, sai por aqui. Mas às vezes tem coisas que nós falamos que fica. Né? Quando você fala uma coisa, fica ali. Então, uma das coisas que dá para falar para o seu filho, por mais que para ele não vai fazer sentido nenhum, por exemplo, é uma frase sistêmica. Isto não tem nada a ver com você. Né? Vá até seu pai. O que aconteceu entre o pai e a mãe não tem nada a ver com você. Vá até o seu pai. Eu lido com isso, não se meta nas minhas coisas. Aí, né, é abrangente para a mente humana, mas daí já vai voltando para o lugar. Tá? Me atrasei. Foi muito realizada a minha profissão número 1, agora a profissão número 2 também, com grande possibilidade de crescimento. Legal, alinhado com o pai e a mãe. Né? Sucesso também, né, Elo? Às vezes a questão profissional também se alinha. Vamos lá. As leis sistêmicas são maravilhosas. Gostei desta metáfora. A metáfora, acho que do carro, né? A gente tem que falar por metáforas, né? Quando a pessoa não se achou profissionalmente, não teve um rumo na vida, como fazer para mudar isso? Né? Então, primeiramente, né, a gente fala que precisa ter base na vida, né? Base na vida. E aí, mudança de mindset, né? Mudança de pensamento, mudança de paradigmas. Então, Terezinha, no momento que você ainda não se achou profissionalmente, ou, né, é alguma coisa que ainda está te prendendo, seja uma lealdade ao sistema familiar, né, seja uma lealdade, às vezes escolheu uma profissão errada, às vezes está repetindo um padrão errado do pai e da mãe, precisa fazer diferente, aprender um novo mindset, aprender uma nova maneira de fazer. Dentro das constelações a gente consegue te apoiar. Beleza, gente? Então, vão colocando mais perguntas aí, eu sei que vocês vão ter. Sexta-feira nós vamos estar respondendo mais perguntas. Hoje respondemos mais a respeito da força do pai na vida e na profissão. Então, sexta-feira vai ter o Rafa Responde. Quinta-feira nós vamos ter o André Toso, no qual nós vamos fazer uma live aí mostrando como um empresário, né, já faz uso dos conhecimentos sistêmicos, faz uso dos conhecimentos de autoajuda, digamos, né, de conhecimentos mais extrafísicos, para melhorar a sua vida e a sua profissão. Tá bom? Gratidão a todos. Até amanhã, no qual 6h06 a Júlia já inicia a live e 11h11 eu volto com vocês. Tá bom? Gratidão.